Boa tarde a todos, meu nome é Rosane Medrado, eu sou médium e estou aqui mais uma vez para atender um pedido do Centro Espírita Estrela Guia para falar um pouquinho para vocês sobre o Livro dos Espíritos. Eu vou falar do capítulo 2 do livro 3 do Livro dos Espíritos. Bem, esse livro 3 do Livro dos Espíritos, ele fala das leis morais. O que são essas leis morais? São aquelas leis que são as leis de Deus, que a gente chama as leis divinas. Então, esse capítulo, ela vem classificar essas leis morais que foram descritas e caracterizadas por Moisés. Ele definiu essas leis morais em 10 leis. Então, hoje eu vou estar aqui falando um pouquinho para vocês dessa segunda lei moral, que é denominada Lei da Adoração. Eu gostaria de agradecer o convite de estar aqui mais uma vez com vocês e vamos lá falar sobre ela. Bem, a primeira pergunta no Livro dos Espíritos, eles falam: em que consistem, é a pergunta 649 do capítulo 2 da Lei da Adoração. Em que consiste a adoração? Aí os espíritos respondem: é a elevação do pensamento a Deus, pela adoração à alma, você se aproxima dele. Então, a adoração, ela é definida como essa ligação de quem está fazendo esse intercâmbio com Deus, tá? Aí no 650 pergunta: adoração é o resultado de um sentimento inato ou produto de um sentimento, de um ensinamento? E os espíritos respondem: sentimento inato como a divindade, como da divindade. A consciência de sua fraqueza leva o homem a se curvar diante daquele que o pode proteger. Então, a adoração, ela vem desse sentimento inato, ela não vem de um ensinamento. Nós já trazemos conosco essa lei, ela é inerente à nossa formação moral, espiritual, né? E aí a pergunta 651 fala: houve povo desprovido de todo sentimento de adoração? E aí a resposta dos espíritos: não. Porque não há, jamais houve em nenhum tempo povos ateus que não acreditassem em nada. Todos os povos, mesmo que primitivos, eles tinham sua crença em algo, né? E com o tempo essas crenças foram sendo modificadas, acrescentadas, mas sempre houve a crença em algo, né? E todos compreenderam sempre que há acima deles um ser supremo. Então, desde a primitividade, todos os seres sempre acreditaram que acima deles havia uma força suprema, mesmo que divergissem em relação a essa força. Alguns acreditavam em divindades da natureza, outros acreditavam em divindades mistas, que eram formadas metade homem, metade animal. Outras acreditavam apenas nas divindades espirituais e materiais, mas desde a primitividade havia sempre uma crença em algo, mesmo que divergentes, mas sempre houve essa crença, tá? A pergunta 652: pode-se considerar a adoração como tendo sua origem na lei natural? Aí o espírito responde: ela está na lei natural, visto que é o resultado de um sentimento inato no homem. Por isso,
ela se encontra em todos os povos, ainda que sob formas diferentes. Foi o que eu acabei de falar. Aí a gente fala agora sobre a adoração exterior. A adoração, a pergunta 653, a adoração tem necessidade de manifestações exteriores? E os espíritos respondem que a verdadeira adoração está no coração. Em todas as vossas ações, imaginai sempre que um Senhor vos observa, né? A adoração exterior é útil? Até que ponto exteriorizar essa adoração ao Ser Supremo é útil para a humanidade? E ela fala que sim. Se não há uma vã simulação, ela é sempre útil para dar um bom exemplo. Mas aqueles que a fazem apenas por afetação e amor próprio, e nos quais a conduta desmente sua piedade aparente, dão um exemplo antes mal do que bom, e fazem mais mal do que pensam. O que é que ele fala aqui? Que essa adoração exterior não pode ser uma adoração falsa. Você não pode falar uma coisa e praticar atos que vão de encontro à sua fala, né? Nem fazer uma adoração onde você pregue ações que você faça completamente diferente. Então, para que essa adoração exterior seja uma adoração válida, uma adoração benéfica, ela tem que ser sincera e ela tem que ser não apenas com palavras, sim com ações, com atitudes, com condutas que sejam condizentes com o que você prega, tá? Aí ela pergunta, na 654, a pergunta 654 pergunta: Deus dá preferência àqueles que o adoram de tal ou tal maneira? Deus prefere aqueles que o adoram do fundo do coração, com sinceridade, fazendo o bem e evitando o mal. Aqueles que creem honrá-lo por meio de cerimônias que não os tornam melhores para seus semelhantes. Todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Ele chama por si todos aqueles que seguem suas leis, qualquer que seja a forma sob a qual se exprimem. Aqueles que não têm senão a piedade exterior é um hipócrita. Aquele em que a adoração não é senão uma afetação e em contradição com sua conduta dá um mau exemplo. Aquele que faz profissão de adorar o Cristo e que é orgulhoso, invejoso e ciumento, que é duro e implacável com os outros ou ambicioso dos bens desse mundo, eu vos digo que a religião está sobre os lábios e não no coração. Então, essa resposta da espiritualidade vem a ratificar a importância de nós não apenas falarmos, de sim praticarmos a caridade, né? Para Deus, o mais importante são as condutas que nós temos no nosso caminhar evolutivo, porque adoração apenas através de palavras para Deus não é o mais importante. Para Deus, o mais importante são as nossas ações em prol daqueles necessitados, naquela máxima de Deus, amar o seu próximo sempre. Então, para Deus, essa adoração exterior nada tem valia se você não praticar o bem, se você não tiver uma conduta digna, uma conduta honrosa e sempre estar no processo de vigilância para que suas ações, para que suas atitudes, que seus pensamentos não tenham esse cunho de um egoísmo, da inveja, né?
e sempre trilhando pela ajuda aos semelhantes. Então, para Deus é isso que importa, como nós fazemos com o nosso semelhante que precisa tanto de nós. Tá? Vamos à frente aqui. Aquele que faz profissão de adorar Cristo, aqui é orgulhoso, invejoso, foi o que eu já falei, ele leva para os outros um mau exemplo, tá? Então, há uma preocupação de que nós tenhamos essa conduta de sempre estarmos evoluindo dia a dia. Sabemos que estamos num plano onde ainda estamos em evolução. Então, teremos que fazer todo um repensada nos nossos dias para que a gente consiga, mesmo que a passos curtos e a passos pequenos, consigamos fazer esse processo de evolução. E como é que isso acontece? Fazendo hoje um pouco melhor do que fizemos ontem, porque só assim vamos conseguir evoluir e nos tornarmos uma pessoa melhor, tanto conosco como com o próximo. Vamos para o que se segue. A pergunta 655 fala: é repreensível praticar uma religião a qual não se crê no fundo da sua alma, quando se faz isso por respeito humano e para não escandalizar aqueles que pensam de outra forma? O que é que os espíritos respondem sobre praticar uma religião a qual não se tem completamente uma crença nela? Eles respondem: a intenção nisso, como em muitas outras coisas, é a regra. Olha que sabedoria, né? Para a espiritualidade, o que mais importa é a nossa intenção, é o nosso real sentimento e não apenas palavras, né, e atitudes. Porque para a espiritualidade, eles não nos veem com a parte física, eles conseguem captar a nossa essência, o nosso real sentimento. É o que a gente cansa de dizer: nós podemos mentir para todo mundo, mas a gente não consegue mentir para Deus. Ele consegue penetrar na nossa essência e ele consegue realmente extrair o nosso mais profundo sentimento, a nossa real verdade, nas nossas atitudes, nas nossas ações, nos nossos pensamentos. Então, assim, podemos enganar a todo mundo, mas não podemos enganar a Deus. Então, ele responde dessa forma: aquele que não tem em vista senão respeito às crenças alheias não faz mal. Ele faz melhor do que aquele que as ridicularizasse, porque faltaria aí a caridade. Mas aquele que a pratica por interesse e por ambição é desprezível nos olhos de Deus e dos homens. Deus não pode ter por agradáveis aqueles que aparentam se humilhar diante dele apenas para atrair a aprovação dos homens, né? O que é que ele fala aqui? Que é desprezível para Deus não aquele que está praticando ou está vivenciando uma religião em respeito a outra pessoa, mas desprezível é aquele que utiliza da religião para tirar algum proveito para si, né? Ou para se exibir, ou para tirar um proveito material da religião através da pseudofé, mas ele não é desprezível aquele que realmente tem a intenção de ser o melhor, de não ridicularizar a religião de ninguém. É importante a gente frisar que o mais importante não é a religião que se tem.
o mais importante é como nós vivenciamos a presença de Deus em nossa vida. Não adianta, a gente tem uma música que fala, não adianta ir na igreja e depois fazer tudo errado, né? Isso aí não é uma referência a nenhum tipo de igreja, né? Isso aí é uma referência à igreja como religião, né? Então, o importante não é frequentar, não é fazer parte de nenhuma religião, mas sim ter a religião dentro de nós. É extrair de Deus, da palavra de Deus, a caridade, os princípios que regem o Mestre Jesus, os princípios que regem a lei da divindade, a lei de Deus, as leis morais com que a gente vai caminhar. A pergunta 656: a adoração coletiva é preferível à adoração individual? Eles respondem que sim, não que seja preferível. Toda adoração, se ela vem de coração e é feita com muita fé, ela é muito bem-vinda a Deus. Mas ele fala que os homens reunidos por uma comunhão de pensamento e de sentimento têm mais força para chamarem para si os bons espíritos, né? Então, essa comunhão de energia, essa comunhão de prece, traz com maior facilidade, com maior força, essa espiritualidade. Não de forma nenhuma menosprezando aquela adoração individual. Tudo depende da força do sentimento e da verdade com que se adora a Deus. Tudo está diretamente ligado à essência do sentimento que a gente coloca quando a gente faz essa adoração, quando a gente ora, quando a gente faz os nossos pedidos e os nossos agradecimentos, tá? Aí ele conclui aqui: não acrediteis, por isso, que a adoração particular seja menos boa, porque cada um pode adorar Deus pensando nele. Então, ele não faz nenhum tipo de exclusão sobre essa adoração individual, né? Ele apenas faz a referência dessa força da prece em conjunto, porque ela faz um acúmulo, ela consegue realizar esse acúmulo de energias benéficas que abrem porta para a espiritualidade maior. Aí vamos falar da vida contemplativa. A pergunta 657 fala: os homens que se abandonam à vida contemplativa, não fazendo mal e não pensando senão em Deus, têm um mérito em seus olhos? O que é que o Livro dos Espíritos responde? Ele fala: não, porque se eles não fazem o mal, não fazem o bem e são inúteis. O que a espiritualidade fala em relação a essa vida contemplativa é que não basta apenas você não fazer o mal. É importante que você faça o bem e não apenas deixe de fazer o mal. Ele fala que não fazer o bem já é o mal. Deus quer que se pense nele, mas não quer que se apenas pense, visto que deu ao homem deveres a cumprir sobre a terra. Aquele que se consome na meditação e apenas na contemplação não faz nada de meritório aos olhos de Deus, posto que sua vida é toda pessoal e inútil à humanidade. E Deus lhe pedirá contas do bem que não haja feito. O que é que ele diz aqui? Na verdade, o que ele fala é que
O homem que se prende apenas a contemplar e não tem atitude diante do ser humano não é bem visto nos olhos de Deus. O que o cristianismo traz através do Mestre Jesus, que foi o Filho enviado de Deus à Terra, aquele homem simples, né, que trouxe tantos ensinamentos, é a importância de como nós praticamos o cristianismo, né? Como nós praticamos as leis morais descritas por Jesus e caracterizada como 10 leis por Moisés. A gente tem que lembrar que o Livro dos Espíritos, que foi escrito por Allan Kardec, ele versa do século passado, né? Ele tem em torno de 1,5 século. Então, ele traz consigo momentos históricos onde o homem era extremamente primitivo, né? E, inclusive, no início desse século, havia uma primitividade onde o homem não concebia a ideia de Deus sem a forma definida como um ser imaterial, né? Por isso que se vem depois falar sobre o politeísmo, porque toda situação que fugia à normalidade, qualquer situação que ocorresse fora daquela, era considerado como Deus. Qualquer situação, qualquer manifestação era denominado como Deus. Então, muitas vezes tinham vários deuses e havia o formato, cada povo, de acordo com o seu entendimento, via Deus de forma diferente. Uns tinham o Deus como parte da natureza, outros como animais, né? Porque não se concebia na época a ideia de Deus como algo que não fosse material, visível aos olhos, né? Essa crença do Deus imaterial, aquele Deus que a gente não pode ver, que não aguça os sentidos, foi algo que foi se desenvolvendo através do estudo e através da evolução dos homens. O mais importante dessa lei moral, que a gente tem aí nesse livro 3 do Livro dos Espíritos, que fala que é a lei da adoração, é o objetivo dessa adoração. Porque para Deus não importa apenas adorar a Deus, meditar, contemplar a Deus de uma forma exterior, de uma forma interior, se isso não traga frutos, se isso não configure para os seres, nossos irmãos que precisam, um conforto, um acalanto e uma ajuda. Para Deus, o que importa são os atos de humanidade, os atos de caridade, praticar o bem sem saber a quem, muitas vezes. Então, e é através dessas ações é que nós vamos evoluindo como espíritos. Porque se estamos aqui nesse plano, é porque ainda temos muito que caminhar, muito que evoluir, e são as nossas ações que serão nossos guias de evolução. Nossa caminhada necessita dessas ações, necessita de colocar em prática essa lei de adoração, que é a lei de contemplar a Deus, a lei de se ligar a Deus, mas não apenas através de palavras, mas sim através de ações. Ações que sejam benéficas, sempre procurando fazer o melhor que a gente possa, né?
fazer o melhor não para nós, mas fazer o melhor para as pessoas que precisam, para as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, pessoas que às vezes precisam não apenas de coisas materiais, que às vezes precisam de um acalanto, que precisam de uma palavra amiga, de um conforto, precisam às vezes apenas do nosso ouvir, do nosso silêncio, mas precisam de acolhimento. Aquelas pessoas que estão doentes, precisando de um auxílio, pessoas que estão passando necessidades e que precisam de nossa presença, de nosso cuidado. Então, sem isso, toda essa lei de adoração não tem nenhuma validade para Deus. Seria apenas mais uma situação onde se pregaria atitudes, mas não se faria presente essas atitudes que foram pregadas. Então, é importante que nós tenhamos em mente quais são as diretrizes, quais são as ideias das leis morais, que são as leis que são regidas por Deus, para que nós possamos ser sempre pessoas melhores. Essa é a segunda lei. Temos 10 leis, e o que ela deixa para nós de ensinamento é justamente a necessidade de praticar e não apenas de falar. Eu achei algo aqui bem interessante, que ele fala, forma de adoração. Ele fala algo assim, que não devemos ter contradição entre as nossas palavras e a nossa conduta. Religião nos lábios, nunca, e não nos atos. Então, assim, que não adianta pregar a religião e não agir. Então, nós iremos encerrar aqui. Eu gostaria de agradecer pela oportunidade e dizer que precisamos sempre estar vigilantes. Obrigada.